4, versículo 20. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Amém? Fazer uma oração antes. Pai, nós te exaltamos, Senhor, pelo teu Filho Jesus, aquele que é a palavra de Deus, a rosa de Saron, guarda de Israel, sol da justiça, o rei de Israel, o rei dos céus, o servo sofredor, o cordeiro de Deus, o filho de Deus, o filho do homem, a brilhante estrela da manhã, o pão da vida, a luz do mundo. Tu és a nossa luz e a nossa salvação, Senhor Jesus. Quem nós temos no céu, na terra, além de Ti, Senhor Jesus? O Senhor é a nossa herança, o Senhor é nosso amor. Continua aqui presente conosco, Senhor Jesus, o Santo Espírito de Deus. Fala com o Teu povo nessa hora, Senhor. Nós somos tão dependentes da Tua graça para tudo, Senhor. O Senhor Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Continua falando conosco nessa noite, Senhor Espírito Santo. Não se ausente. Quebranta os nossos corações. Dá-nos um coração manso e humilde. Que caia por terra todo espírito de orgulho e soberba, todo espírito de altivez. Senhor, esteja conosco. Em nome de Jesus. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Meus irmãos, esse versículo nos traz uma verdade tão absoluta. Você provavelmente, se você é um filho de Deus, você não foi convencido por argumentos intelectuais, você não foi convencido por argumentos humanos, mas com certeza, se você é um filho de Deus, se você nasceu de novo, com certeza foi o poder de Deus que transformou o seu coração e que te fez nascer de novo. Com certeza foi o poder de Deus que te alcançou, tá? Pode ser que tenha escutado uma pregação e você entregou a sua vida para Jesus, seu coração, você nasceu. Não foi apenas uma palavra, um argumento humano, mas foi o poder de Deus através de uma palavra de sabedoria, de uma palavra de conhecimento, de uma profecia. Foi o poder de Deus que te conquistou de Deus. Não é possível que um argumento intelectual tenha te conquistado para o reino de Deus. Se foi isso, logo outros argumentos, talvez mais convincentes para a mente humana, fará você se desviar da fé. Mas se você está firmado na rocha que é Cristo, você foi firmado ali através do poder de Deus. E é isso que nós lemos aqui. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Em outra passagem, o apóstolo Paulo mesmo diz, de novo, minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração de poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Eu vim hoje aqui falar a respeito desse poder, que tem tudo a ver com o avivamento. O avivamento traz em si o derramar do Espírito Santo, e o Espírito Santo traz com sua presença revestimento de poder para os seus servos que recebem esse batismo poderoso, batismo com o Espírito Santo e com fogo. E eu vou convidar os irmãos hoje a gente analisar os textos em Atos dos Apóstolos, textos que falam a respeito de avivamentos que ocorreram na igreja primitiva, para a gente ver um padrão. A gente vai ver um padrão desses avivamentos. O que aconteceu quando houve avivamento, quando houve a descida do Espírito Santo sobre os servos que creram na palavra de Deus. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A partir do versículo 1. A gente tem 4 exemplos no livro de Atos dos Apóstolos de avivamentos que ocorreram, e ocorreram com um padrão, e nós vamos
ver esse padrão, estudar, analisar esse padrão. Que a palavra de Deus, quando ela entra no seu coração, você conhece o padrão, como Deus se movimenta, como o Espírito Santo se move no meio da igreja. Quando nós temos o conhecimento do poder de Deus, esse conhecimento é o que transforma, é a verdade que nos liberta. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Olha o padrão. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Um padrão da descida do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo e com fogo, é o falar em línguas, falar em outras línguas. Vamos ver esse padrão se repetindo em outros textos. Um pouquinho mais para frente, Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, versículo 15. Vou dar só essas 4 referências, tá? Atos capítulo 8, versículo 15. Desculpa, a partir do versículo 14, antes. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinha apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Aí, vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Até aí houve uma evidência da descida do Espírito Santo aqui, sabe? O Simão aqui, esse mago que se converteu à palavra de Deus, a Cristo, ele observou que quando Pedro e João, eles impunham as mãos sobre aqueles que creram na palavra, esses recebiam o Espírito Santo. E como que ele percebeu isso? Existia algum tipo de evidência que mostrava que o Espírito Santo estava descendo sobre aqueles servos. Então, aqui nesse texto a gente vê outro padrão. É notável para os que estão de fora, quando as pessoas recebem o Espírito Santo, quando as pessoas são batizadas com o Espírito Santo, há evidências disso. Há evidências. No primeiro texto a gente leu que eles começaram a profetizar, começaram a falar em outras línguas, começaram a falar em línguas. Aqui também, esse Simão, ele tenta comprar, ele não tenta comprar a salvação, ele tenta comprar esse poder, essa autoridade espiritual que os apóstolos tinham de impor as mãos sobre os servos de Deus e eles receberem o Espírito Santo. Ele queria ter esse poder, ele queria ter essa autoridade espiritual. E como ele observou isso? Através de evidências, sabe? Ele não simplesmente viu os apóstolos impondo as mãos sobre as pessoas. Eles viam uma evidência de um poder que era transferido, que era derramado sobre aqueles que tinham as mãos impostas pelos apóstolos. O terceiro texto que eu queria mostrar para vocês, algumas páginas à frente, o capítulo 10, versículo 44. Capítulo 10 de Atos, versículo 44. Outro exemplo do derramar do Espírito, de um avivamento que ocorreu, foi na casa de Cornélio, centurião romano, quando Pedro estava pregando para Cornélio, sua família, seus convidados. A partir do versículo 44 é dito: enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Por que eles observaram que o Espírito Santo era derramado sobre os gentios? Havia uma evidência desse derramar do Espírito. E qual que era a evidência? Versículo 46: pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. De novo, o mesmo padrão. O Espírito Santo é derramado
sobre os servos, sobre aqueles que creram na palavra, e eles começaram a profetizar, a exaltar o nome de Deus e a falar em outras línguas. Última referência, capítulo 19, no mesmo livro de Atos, versículo 3. Atos 19, versículo 3. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. Os discípulos disseram: o batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, de novo, mesmo padrão, imposição de mãos. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram todos uns 12 homens. Só até aqui, meus irmãos. Vocês conseguiram observar o padrão da descida do Espírito Santo sobre aqueles que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Há um padrão bíblico. E se a gente quiser gerar avivamento em nosso meio, aliás, não é a gente que gera, mas se a gente desejar, almejar avivamento em nosso meio, é muito sensato a gente ver o padrão bíblico. É necessário a gente voltar às Escrituras e ver como isso acontecia. A gente vê aqui um padrão acontecendo. Há homens com autoridade espiritual que impunham as mãos sobre aqueles que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e através de imposição de mãos, ou através da unção que emanava desses servos, havia a descida do Espírito Santo sobre aqueles que creram, e através da descida do Espírito Santo, havia evidências de que eles eram batizados com o Espírito Santo. E as evidências, a maior parte dos textos aqui, falavam que os dons do Espírito Santo eram evidentes entre eles. E o dom mais evidente que a gente viu aqui eram os dons de línguas e de profetizar. Meus irmãos, eu sei que há um debate teológico profundo acerca dos dons, acerca do dom de línguas. Há algumas alas do protestantismo que dizem que os dons já cessaram, outras que entendem de forma diferente. Mas, meus irmãos, nós somos uma igreja pentecostal. A igreja do Nazareno é uma igreja pentecostal. E o que isso significa para nós? Não é que a gente faz barulho. A igreja pentecostal também, mas a igreja pentecostal é aquela que crê na manifestação dos dons do Espírito, sabe? E esse é um dos nossos alicerces da nossa fé, a fé pentecostal. Nós cremos que o Espírito Santo ainda hoje opera em nosso meio, ainda hoje a manifestação de dons em nosso meio, ainda hoje as pessoas são convertidas não por argumentos humanos, mas pelo poder de Deus. E o poder de Deus se manifesta através dos dons, principalmente do Espírito Santo. Quando nós lemos o capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, nós vemos que o Espírito Santo, ele se manifesta, o poder do Espírito, ele se manifesta através de 12 dons. Antes de eu falar rapidamente aqui a respeito de alguns desses dons, e principalmente eu quero enfocar nos dons de língua hoje, porque hoje, até mesmo na igreja pentecostal, até mesmo em nosso meio, há um preconceito contra esse dom de línguas, sabe? Há um preconceito e a chacota, a zombaria com relação a esse dom, sabe? Só que eu queria mostrar para vocês aqui hoje a verdade da palavra de Deus, que se é o Espírito Santo que está dando esse dom para a igreja, vocês acham que isso é coisa
vã? Você acha que isso é uma coisa tola? Você acha que isso não vale de nada? Você acha que isso é só para a gente dar uma rajadinha de oração em línguas de vez em quando, no momento que a gente estiver mais exaltado? Hoje eu vou trazer alguns, rapidamente, a gente não tem muito tempo, mas alguns fundamentos a respeito desse dom maravilhoso que o Espírito Santo derrama sobre aqueles que desejam, aqueles que anseiam, aqueles que pedem, aqueles que buscam esse dom de línguas, e qual que é a importância dele para os nossos dias. Vocês viram aqui que o padrão da descida do Espírito Santo, o padrão dos avivamentos que ocorreram, são evidências dos dons do Espírito operando no meio do povo de Deus. Amém? Primeiro eu preciso explicar algo básico, mas a gente precisa começar da base. Nós, homens e mulheres, nós seres humanos, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. E isso não é filosofia, isso não é nova era, isso está na palavra de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5 é dito que o homem tem um corpo, uma alma e um espírito. Quando nós vemos a criação do homem, o Deus, ele fez o homem, fez um corpo físico através do barro, através dos minerais, dos elementos da terra, e soprou o espírito dele, soprou um espírito de vida naquele corpo inanimado até então, naquele corpo físico feito de barro, e a partir daí o homem se tornou alma vivente. Então nós somos feitos desses três componentes: corpo, alma e espírito. Quando a palavra de Deus nos diz lá em Efésios capítulo 2 que nós antes estávamos mortos em nossos pecados e transgressões, o que isso significa? Parece que não faz sentido, porque antes da gente aceitar Jesus, a gente estava vivo, não estava? Por que a palavra de Deus fala que a gente estava morto? Isso é porque o nosso espírito estava morto. Apesar de que o nosso corpo e a nossa alma estavam vivos, o nosso espírito, aquilo que nos conecta a Deus, de fato, sem Cristo, antes de Cristo, ele é morto, ele está morto. Nós não temos paz com Deus, nós não temos conciliação com Deus, nós não temos conexão com Deus sem Cristo. Mas quando Cristo vem e entra em nosso coração através da fé, na graça dele, através da fé no Evangelho, nós somos ressuscitados. Ou seja, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo dá vida ao nosso espírito, e a partir daí, para Deus, nós estamos vivos em Cristo, nós nos tornamos novas criaturas. É isso que significa quando Jesus diz para Nicodemos que é necessário que nós nasçamos de novo. Para que a gente entre no reino de Deus, é preciso que a gente nasça de novo. E o que isso significa? Significa que o nosso espírito que está morto precisa ter vida, e vida através da fé em Cristo. Amém, meus irmãos? A partir daí, nós somos um ser tripartite, um ser de três partes vivas: corpo, alma e espírito. Antes o nosso espírito estava morto, apesar de que nosso corpo e nossa alma estavam vivos, o nosso espírito, aquilo que nos conectava a Deus, estava morto. Mas em Cristo nós recebemos a vida do Espírito em nós, e o Espírito Santo passa a residir no nosso espírito. O nosso espírito é algo puro, algo intocável. Os demônios, eles podem atormentar o nosso corpo físico através de doenças, pode atormentar a nossa alma através de todo tipo de tormento, de opressão na nossa alma, mas o espírito é algo intocável. O Espírito é algo que nos conecta a Deus, e que é a morada do Espírito Santo, e nos torna um com o Pai, assim como Cristo é um com Deus. E esse mesmo Espírito, ele é diferente. A nossa alma, só para fazer uma diferenciação, na nossa alma há o nosso intelecto, a nossa personalidade é a nossa alma, as nossas memórias, os nossos sentimentos e emoções, e o nosso intelecto está contido na nossa alma. A essência de quem nós somos, a nossa personalidade é a nossa alma. Nosso espírito é algo diferente. Nosso espírito é algo escondido, sagrado aqui dentro de nós. O nosso corpo vai se desfazer, nosso corpo vai morrer, ou vai ser arrebatado, vai ser transformado, mas a nossa alma, o nosso espírito permanece para sempre. Amém?
Meus irmãos, quem já passou por esse mover, por esse batismo com o Espírito Santo, talvez eu fale alguma coisa aqui que talvez seja novo para algumas pessoas, mas quando nós somos batizados com o Espírito Santo, com fogo, eu acredito que muitos aqui já foram, nós recebemos 3 dons bases, sabe? 3 dons básicos nós já recebemos quando nós somos batizados com o Espírito Santo, e são eles: o dom da fé, o dom de línguas e o dom de profecia, tá? Quem já foi batizado com o Espírito Santo já recebeu esses 3 dons. A Igreja do Nazareno, ela crê que quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nem sempre a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. E eu também acredito nisso, porque eu também, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu não comecei a falar em línguas, eu não manifestei esse dom de línguas assim que eu fui batizado com o Espírito Santo. Mas, meus irmãos, pode acreditar que pelo padrão aqui que nós lemos, você recebeu sim o dom de línguas, tá? Só que os dons, eles podem estar adormecidos aí em você, tá? A gente viu aqui que a evidência do batismo com o Espírito Santo é a manifestação dos dons do Espírito em você, tá? E a principal evidência que a gente viu aqui é o falar em línguas. O dom da fé, vou passar rapidamente por eles. O dom da fé não é aquela mesma fé salvífica que você manifestou quando você creu em Jesus Cristo, mas é uma fé especial, é uma fé que é ativada em alguns momentos, em algumas circunstâncias da tua vida, em algum momento difícil, algum momento de crise, algum momento que exige que a gente tenha uma fé especial, uma fé sobrenatural. Esse dom geralmente é ativado pelo Espírito em você. Quem de nós aqui já não passou por alguma crise, alguma situação tão difícil que você precisou exercer uma fé que você não sabia que tinha, sabe? É uma fé que você estava adormecida em você, e que de repente aquelas circunstâncias fizeram com que essa fé explodisse em você como um vulcão, sabe? Esse é o dom da fé, sabe? Essa é uma manifestação do dom espiritual da fé que você recebeu quando você recebeu o batismo com o Espírito Santo. É uma fé diferente daquela fé inicial quando você crê em Jesus Cristo. Então esse é um dom básico que você recebe quando você recebe o batismo com o Espírito Santo. Outro dom básico que você recebe é o dom de profecia. O dom de profecia não quer dizer que existe uma diferença entre o ministério profético e o dom de profecia, né? Vocês sabem, lá em Efésios tem os 5 ministérios: de profeta, de apóstolo, de mestre, de pastor e de evangelista. São 5 ministérios, né, dados pelo nosso Senhor Jesus Cristo aos membros da sua igreja, aos seus membros do teu corpo, do corpo de Cristo, né? Mas aqui a gente está falando do dom espiritual de profecia. E o que é esse dom de profecia? É o dom que te conecta à voz de Deus, é o dom que te faz escutar, ter conexão direta com Deus. E Deus se conecta com você de 3 formas. Ele pode falar com você de 3 formas diferentes. Ele pode falar com você audivelmente. Você pode ouvir a voz de Deus audivelmente. Você pode ouvir a voz de Deus através de sonhos. Lembra de José e Maria, que ele escutava os direcionamentos de Deus através de sonhos? Leva o menino lá para o Egito, depois volta para a Judéia, o cara lá morreu, sabe? Então essa é uma comunicação direta de Deus com os seus servos. Isso se dá através do dom de profecia. O dom de profecia, de novo, não é um dom para você ficar profetizando na vida das pessoas simplesmente, sabe? É algo muito amplo, muito mais amplo do que a gente imagina muitas vezes, sabe? O dom de profecia é o dom que te faz conectar diretamente com Deus. E não é só essas 2 formas que você ouve a voz de Deus, que você recebe mensagens de Deus. Lembra lá do profeta no Antigo Testamento? Era aquele que recebia a mensagem de Deus e repassava para o povo, né? Mas nem sempre você vai ter uma mensagem para repassar para o povo. Às vezes é uma mensagem pessoal para você, sabe? Então ele, através desse dom de profecias que você recebe, através do Espírito Santo morando em você e te revestindo de poder, você pode escutar a voz audível de Deus. Você pode receber uma mensagem de Deus através de sonho, ou você pode receber a mensagem de Deus através de um sentimento informativo, tá? E isso
por vezes, na maior parte das vezes, é o que Deus mais prefere falar com a gente, através desse sentimento informativo. Quantas vezes você sentiu de falar algo para aquele irmão? Quantas vezes você sentiu de ir na casa daquele irmão, de convidar o irmão para vir no culto? Quantas vezes você teve esse sentimento que você sabe que é o Espírito Santo te conduzindo para aquilo? Você não escutou a voz de Deus, você não recebeu uma mensagem direta de Deus, mas você recebeu um sentimento que informa algo que Deus quer que você faça. E na maioria das vezes, esse é o principal meio de comunicação com Deus. Porque não seria muito mais fácil Deus, Ele falar audivelmente conosco? Não seria mais, sabe? Eu já ouvi a voz audível de Deus, mas eu queria que, poucas vezes, raras vezes, mas eu queria que isso fosse comum o tempo todo. Mas a maioria das vezes é um sentimento, é algo sutil, é um desejo que te desperta de fazer algo que é Deus falando, mas você sabe que é Deus falando com você, sabe? Você sabe que é algo diferente. E por que ele fala dessa forma e não fala audivelmente? Basicamente, meus irmãos, é porque Ele quer se tornar um com você, sabe? É muito mais fácil eu falar para minha esposa, faz isso, faz aquilo, sabe? Mas quando ela, só pelo olhar, ela sabe o que eu desejo, ela sabe o que eu quero, ela sabe o que eu estou pensando, isso nos traz um grau de relacionamento íntimo, de alto nível. E é esse grau de intimidade que Deus quer conosco. Ele quer colocar o sentimento dele em nós, Ele quer colocar a vontade, o desejo dele em nós. Isso é algo muito profundo, meus irmãos. Esses são dois dons bases que nós recebemos quando nós somos batizados com o Espírito Santo. Mas o terceiro dom que eu queria trazer aqui para vocês hoje, meus irmãos, que a gente leu aqui, vocês leram comigo, o falar em línguas, falar em outras línguas. Esse dom é muito obscurecido por vários tipos de ensinamentos distorcidos que nós recebemos hoje em dia. Eu mesmo, depois que eu não gosto de ficar falando muito de experiência pessoal, mas às vezes é necessário para enfatizar, para a didática da coisa. Mas eu mesmo, eu tinha muito preconceito com relação a esse dom de línguas. Antes mesmo de vir a Cristo, eu escutava o pessoal orando em línguas, eu falava, o que esse povo está fazendo, sabe? Parece uma metralhadora na boca. O que esse povo está fazendo, sabe? O que está acontecendo? Mas é realmente, o dom de línguas é um sinal para os descrentes. Os descrentes ficam confusos com relação àquilo. O que está acontecendo, sabe? E eu entrei na chacota, eu entrei na zombaria com relação ao dom de línguas. Aí quando eu recebi o batismo, quando eu aceitei a Cristo como meu único e suficiente Salvador, e depois de um tempo eu recebi o batismo com o Espírito Santo, imediatamente eu não comecei a falar em línguas. Mas eu sabia, pela palavra de Deus, pelos ensinamentos corretos acerca da palavra de Deus, que esse é um dom que nós recebemos quando nós somos batizados com o Espírito Santo. Mas esses dons, eles podem ficar adormecidos. Quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo, lá na segunda carta a Timóteo, ele fala: Timóteo, aviva o dom que você recebeu através de imposição de mãos da minha parte. Ou seja, esse dom em Timóteo provavelmente estava adormecido, e Paulo falou: aviva esse dom, Timóteo. E eu digo para vocês hoje, igreja, aqueles que foram batizados com o Espírito Santo, que creram em Cristo, que são filhos de Deus, que foram batizados com fogo, batizados com o Espírito Santo, igreja, aviva o dom que está adormecido em vocês. É só através desses dons, só através do poder de Deus que nós vamos testemunhar a Cristo, e os corações das pessoas vão se converter ao reino de Cristo. A gente não convence ninguém, meus irmãos. Eu já tentei convencer na base na unha, sabe? Eu já tentei convencer os meus familiares, já convencer os meus amigos de que Cristo é algo maravilhoso, mas com argumentos humanos não convenci ninguém, sabe? Você não consegue convencer ninguém. Talvez você consiga trazer com muita insistência alguém para a igreja, talvez você consiga de alguma forma intelectual convencer que o cristianismo é melhor para aquela pessoa viver socialmente, é melhor para aquela pessoa não ter vícios, é melhor para você viver uma vida
correta diante da sociedade, porque isso te faz bem, isso te torna mais aceitável socialmente. Talvez você consiga convencer intelectualmente algumas pessoas mais próximas que confiam em você. Mas convencer intelectualmente, de novo, eu repito, uma hora ou outra essa pessoa vai se desviar, sabe? Tem que ser o poder de Deus para convencer essa pessoa. Tem que ser o poder de Deus, meus irmãos. E se você tem o Espírito Santo dentro do seu coração, eu digo para você hoje, aviva esse dom que está aí em você. Aviva o Espírito Santo, aviva essa chama que Deus acendeu no seu coração. O Antigo Testamento é maravilhoso, meus irmãos. Muita gente fala, o Antigo Testamento já passou, eu não leio o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento está todo oculto ali no Antigo Testamento. Quando Deus fez com que o povo construísse o tabernáculo e depois o templo, eles ofereceram um sacrifício e o fogo de Deus desceu do céu e acendeu aquela chama ali no tabernáculo. E a ordem era, a partir daquilo, sacerdotes, mantenham essa chama acesa. A função de vocês é manter essa chama acesa 24 horas por dia, 7 dias na semana, porque esse fogo foi eu que acendi. Foi eu que acendi esse fogo. Quando eles tentaram oferecer um fogo que eles mesmos tinham criado, que eles tinham feito, eles foram consumidos, foram rejeitados ali diante de Deus, porque o fogo que era preciso estar aceso ali no tabernáculo, e hoje o tabernáculo, o templo, somos nós. O fogo que era preciso estar aceso é o fogo que o próprio Deus fez descer do céu e fez queimar no tabernáculo e queimar hoje nos nossos corações. Aquele fogo que você recebeu no princípio, meus irmãos, pode ser que esteja ali apenas um pavio fumegante hoje, mas Jesus Cristo é aquele que não apaga o pavio que fumega. Jesus Cristo é aquele que se você pedir, se você buscar, Ele vai soprar o vento do Espírito, dar oxigênio para esse pavio que fumega e fazer com que esse fogo queime novamente em seu coração, meus irmãos. Acende o fogo, Senhor, em nossos corações. Aquele mesmo fogo que o Senhor acendeu em nossos corações, Senhor. Acende o fogo, reacende esse fogo em nossos corações, Senhor Jesus. Que nós sejamos como tochas incandescentes em meio a esse mundo de trevas. Que a Tua palavra se cumpra em nossas vidas e que de fato sejamos luz para esse mundo. E que nós possamos levar esse fogo aos corações daqueles que estão em trevas. Acende o fogo na Tua igreja, Senhor. O Teu fogo, não o nosso. Que não seja um mover produzido por barulho, produzido por força humana, mas que seja um mover produzido pelo fogo que desce do céu. Meus irmãos, o dom de línguas é muito bem descrito no capítulo 14 de 1 Coríntios. Quando nós oramos em línguas, o apóstolo Paulo diz que o nosso intelecto não faz parte disso. O nosso intelecto é excluído durante a oração em línguas. Ou seja, aquela parte que foi acendida pela chama do Espírito, o teu Espírito que foi vivificado pelo Espírito de Deus, ele passa a orar, utilizando os seus lábios, a sua língua. Ou seja, o intelecto é excluído. E por que isso é importante? Não parece ser um paradoxo, não parece ser algo absurdo. Nós falamos que a oração em línguas é uma oração que nós não usamos o nosso intelecto. Eu dou graças a Deus por ter descoberto essa verdade na palavra de Deus, que quando eu oro em línguas, o meu intelecto não faz parte disso. Meus irmãos, por vezes nosso intelecto só atrapalha, sabe? Às vezes a gente está orando uma coisa nada a ver, que
Deus está só olhando e falando: você não sabe os planos que eu tenho para você, sabe? Você está pedindo isso, mas o que eu quero te dar é muito maior, é muito melhor. Quando nós oramos com o nosso espírito através desse dom maravilhoso e usamos a nossa língua, os nossos lábios e o nosso espírito e excluímos a nossa alma, nós excluímos a nossa alma enferma, a nossa alma com as nossas carências, com as nossas tristezas, com as nossas cobiças impuras. Nós excluímos todo tipo de impureza dessa oração. Uma oração pura é uma conexão direta do nosso espírito com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus que habita em nosso espírito, ele nos ajuda nessa oração e leva essa oração diretamente para o Pai, uma oração perfeita. O pastor David Robertson, pastor americano, que já faleceu um pouco tempo atrás, ele ensina bastante a respeito do poder de orar em línguas. O dom de línguas, ele tem a capacidade de nos tornar mais poderosos no Espírito Santo. Por vezes a gente não vai sentir nada, porque, de novo, o nosso intelecto, a nossa alma que reside, o nosso intelecto, os nossos sentimentos, as nossas emoções, não faz parte disso. Isso é algo maravilhoso. Quando nós oramos em língua, a gente não sente nada, não sente nada mesmo, sabe? Isso é algo maravilhoso, porque há uma conexão direta com o Espírito de Deus, e através dessa oração em línguas, o Espírito está gerando altos níveis de unção em outros dons também. Se você possui o dom de curar, algum dom de curar algum tipo de enfermidade, quando você ora em línguas, o teu Espírito está potencializando esses outros dons, e é o único dom que nós temos pleno controle sobre ele. Os outros dons, a gente não tem total controle sobre os outros dons, mas o dom de oração em línguas é o único dom que nós podemos utilizar em qualquer momento da nossa vida, em qualquer momento, dirigindo, tomando banho, trabalhando. De novo, a gente não precisa usar o nosso intelecto. Eu queria poder explicar mais, me aprofundar mais a respeito desse dom, mas, meus irmãos, eu só queria, pra gente encerrar, porque a gente não tem muito tempo, mas eu só queria dizer, meus irmãos, se você já recebeu o batismo com o Espírito Santo e com fogo, você tem esse dom de línguas, procure se aprofundar mais no estudo a respeito desse dom, sabe? Há muitos livros, muitas pregações a respeito do ensinamento a respeito desse dom maravilhoso. Mas eu vou citar o testemunho desse irmão que eu já disse, o pastor David Robertson. Uma vez o Espírito Santo separou ele para o ministério. Ele trabalhava, vivia uma vida comum como nós, trabalhando, sustentando a sua família. De repente o Espírito Santo disse para ele: vou te separar para um ministério de pastor, de evangelista. Então ele largou o emprego, isso através do chamado de Deus. Ele largou o emprego e começou a se dedicar à obra de Deus, mas a princípio ele não sabia o que fazer. Aí ele começou a falar: então eu trabalhava 8 horas por dia para eu mostrar para Deus que eu não sou um vagabundo, que eu não vou só simplesmente abandonar o meu emprego. Ao invés de trabalhar 8 horas por dia, eu vou orar 8 horas por dia. Aí ele começou a orar 8 horas por dia. Aí ele começou a orar, e daqui a pouco ele já estava orando por amaldiçoando as baratas da casa dele. Não tinha mais o que orar, sabe? Você ora 2, 3 horas por dia, daqui a pouco você está, sabe? Mas daqui a pouco, assim, ele queria cumprir aquele horário, ele queria cumprir as 8 horas, né? Para mostrar para Deus que ele estava ali na posição. Aí ele falou: bom, eu já recebi o dom de línguas, eu vou orar em línguas então. Ele começou a orar em línguas. Aí depois de 3 meses orando 8 horas por dia em línguas, de repente ele estava num culto. Ele falou que ele não sentia nada, tá, meus irmãos? De novo, os sentimentos, as emoções e o intelecto não fazem parte da oração em línguas. Ele não sentia nada, mas ele estava lá, na posição, orando. Aí de repente ele foi participar
foi num culto e no meio da pregação ele recebeu a imagem de um raio-x assim, na frente dele, assim, como se fosse um telão. Abriu um raio-x e mostrou lá uma perna muito maior que a outra assim, no raio-x. Ele conseguiu observar isso, um fêmur muito maior que o outro. E o Espírito Santo mostrou para ele que era a irmãzinha ali do lado. Aí ele, no meio do culto, olhou para a irmãzinha do lado, aí percebeu que ela tinha um problema na perna, falou: irmã, você tem um problema na perna? Ela falou: tenho, minha perna é uma maior que a outra, desde criança eu ando mancando e tal. Ah, tá bom, posso orar por você? Ah, pode. Aí de repente ele começa a orar por aquela mulher e a perna dela aumenta de tamanho, sabe? Aí, o dom de cura começou a manifestar nele através da oração em línguas. Até que depois daquele momento, o dom de cura começou a manifestar nele, sabe? E a partir daí aquela mulher começou a pular, correr na igreja, o culto já parou, aquele pregador parou de pregar e tal. Aí ela começou a testemunhar a respeito daquela cura e falou: ó, todo mundo que estiver doente agora pode ir ali que ele ora e vai ser curado. Aí ele ficou num aperto, ixi, agora, né, que eu vou fazer? Mas, de fato, o Espírito Santo deu esse dom de cura para ele. Eu só queria trazer esse exemplo, meus irmãos, que ele descobriu, depois o Espírito Santo falou para ele, que foi através da oração em línguas que ele recebeu novos dons. E esses dons passaram a ser vivenciados em altos níveis, através da oração em línguas. Eu não consigo aprofundar assim a respeito desse dom, meus irmãos. Eu só queria trazer alguns fundamentos para vocês a respeito da importância desse dom. Mas pesquisem, estudem a respeito desse dom. É algo maravilhoso, meus irmãos. E assim, para começar a orar em línguas, vocês têm que abrir a boca e tentar, sabe? O Espírito Santo não vai tomar a língua de vocês, dobrar a língua e fazer com que vocês comecem a orar, tá bom? Eu achava que era assim, sabe? Por anos eu achei que era assim. Eu achei que ia começar a dobrar a minha língua e daqui a pouco eu ia começar a orar em línguas, sabe? Mas depois que eu descobri que eu tenho que tentar, sabe? Aí eu tentei, eu parecia bobo, sabe? Não tá saindo nada, sabe? Você sabe quando não é você, sabe? Mas quando o dom aflora, você sabe que é o Espírito Santo, sabe? Você sabe, você vai saber quando começar, tá? De novo, meus irmãos, eu tô pregando a respeito do dom de línguas. Por muito tempo, eu tinha muito preconceito a respeito desse dom. Por muito tempo, eu fiz chacota, tá? Dei risada. Mas quando eu descobri que esse é um dom que o Espírito Santo derrama hoje ainda para a igreja, e esse dom, e depois que eu descobri a importância dele, eu não parei mais de orar em línguas, tá? E quem ora em línguas, eu incentivo, ore mais e mais, que é o teu espírito orando junto com o Espírito de Deus, o próprio Deus, deixando de lado as tuas mazelas, tua alma doente. Você põe aperte a tua alma doente. Amém? Queria trazer esse ensinamento para que isso fique nos nossos corações. Há um padrão para o avivamento, e esse padrão é arrependimento. Primeiro começa com arrependimento, crer na palavra do Senhor, e depois vem a descida do Espírito, né? Lembra lá os passos em 1 Crônicas: se o meu povo se humilhar e clamar a mim, eu os ouvirei, sararei a sua terra. Desculpa, eu não lembro os passos exatamente, mas vocês entenderam. Mas o último passo é esse fogo descendo. O último estágio é a descida do Espírito Santo. É o avivamento dos dons em nossos corações. Meus irmãos, desejem os dons, sabe? Quando a gente fala a respeito do poder de Deus, o poder de Deus não é algo etéreo, não é algo, o poder de Deus, essa igreja está cheia do poder de Deus. O que significa isso? É a manifestação dos dons. E inclui o dom de variedade de línguas, inclui o dom de profecia, inclui o dom de palavra de sabedoria, que
toma a boca do pastor que está pregando aqui por vezes e alcança o coração daquela pessoa que precisa ouvir exatamente aquela palavra. É o dom de interpretação de línguas, é o dom de curas. Esses dias, a minha sobrinha mora lá no Rio Grande do Sul. Ela tava com um problema renal. Ela é jovem, precisou tirar 1 litro de pus dos rins dela. Teve uma infecção nos rins. Imagina tirar 1 litro de pus nos rins da pessoa, quase morreu. Tirou pus e tal. Aí passou 1 mês, ela estava bem. Aí daqui a pouco ela estava lá, começando com os mesmos sintomas, mesma dor, mesma febre, os mesmíssimos sintomas, sabe? O Espírito Santo me tomou naquela hora, por telefone mesmo, sabe? Aí veio o dom da fé. Não, eu tenho fé para orar e para curar, para declarar cura sobre a vida dela, sabe? Aí eu orei por ela pelo telefone. A dor passou na mesma hora, sabe? Ela já estava pronta, preparando para ir para o hospital, sabe? A dor passou, a febre passou, sabe? Meus irmãos, por vezes o dom está adormecido aí com vocês, tá? Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já oraram e curas aconteceram. Isso porque vocês receberam dons, vocês receberam poder. E se vocês souberem como manifestar esse poder, os resultados vão vir. Não é algo aleatório que de repente acontece, sabe? Tem um modo para isso acontecer, sabe? Aviva o dom que está aí no coração de vocês, meus irmãos. Amém?